Continuaremos com a nossa série no Evangelho de João, denominada O Verbo em Nós. Vimos aqui na semana passada, tivemos o privilégio de escutar acerca de encontros transformadores. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, exposta pelo pastor Wesley durante 2 domingos, onde pudemos ver ali um diálogo entre Jesus e aquela mulher que foi muito revelador e também foi de uma forma profundamente importante para aquela mulher, importante em todos os sentidos para ela, quer na questão de salvação, quer na questão da idolatria as idolatrias do seu coração, de tudo que ela estava passando, de tudo que ela estava vivendo. Nós vimos na semana passada essa conversa, o início dessa conversa, a forma como se correu essa conversa e o que acontece com ela, e o que aconteceu com ela, e o que vai acontecer após isso, é o que nós vamos continuar vendo nessa noite. João capítulo 4, verso 27 em diante. Abra comigo, por favor. E após a leitura desse texto, enquanto você abre em João capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Permaneça com ela aberta. Capítulo 4, verso 27 em diante. Eu vou ler na NVI. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" Ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhe disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito." Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: "Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo." Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos através da exposição da mesma, e que o Senhor transforme os nossos corações e as nossas atitudes pelo poder da tua palavra, de dentro para fora, começar em mim, Senhor. Que essa palavra possa gerar vida e continuar gerando vida em nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente pensar um pouquinho acerca do texto, 2 histórias bem conhecidas. A primeira história está lá em Jonas capítulo 3, e ali no capítulo 4 também que a gente conhece bastante. Eu vou ler bem rapidinho, que diz assim: "A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus." Gravem isso. "Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, o rei de Nínive levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei,
e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, coisa alguma, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. 4:1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Essa é a nossa primeira história, conhecida de todos, a história de Jonas, como que se dá o seu enredo, e algumas questões vão ser muito importantes para aquilo que a gente vai pensar nessa noite. Um povo que se arrependeu e se voltou para Deus apenas com o poder da palavra. Por isso que hoje começamos, dentro da série O Verbo em Nós, encontros transformadores, como foi o encontro da mulher samaritana. Hoje nós vamos pensar um pouquinho acerca do tema A Fé Vem pelo Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E a gente viu claramente que com o poder da palavra, sem sinais miraculosos, o povo de Nínive crê em Deus. Jonas, um idólatra nacionalista, assim como a mulher samaritana, lembra? Como ela se dirigiu a Jesus. Onde vocês dizem qual é o lugar certo da adoração? Sendo você judeu, pede água a uma samaritana. A rixa, a idolatria da nacionalidade estava impregnada no coração, tanto de Jonas quando pregava para o povo de Nínive, quanto da mulher samaritana ao se deparar com o mestre, com o Salvador. Interessante que Jonas era contra a salvação de Nínive. A gente conhece a história, a gente acabou de ver aqui no 4 verso 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Porém, como diz o versículo 5, os ninivitas creram em Deus. E o resultado disso foi o verso 10. Se arrependeram de seus maus caminhos e não foram destruídos. Guardem o versículo 5, os ninivitas creram em Deus. E aí nós vamos para a nossa segunda história, bem conhecida nossa, que se encontra em Lucas. Eu sei que vocês conhecem. Capítulo 9, versos 51 ao 56, ao 54. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Até aqui. Lembram dessa história? Sim? Eu sei que vocês lembram, vocês só estão tímidos de falar que lembram dessa história, de que João e Tiago pediram fogo do céu para os samaritanos. Jesus se aproximava de uma aldeia samaritana, porém o povo dali não o recebeu. Diferente do que aconteceu com Jonas. Jonas foi entrando, foi falando, foi pregando e o povo se arrependeu. Jesus estava vindo, queria passar por Samaria, por uma aldeia samaritana, e eles não deixaram, o povo não recebeu. Tiago e João, que eram chamados de filhos do trovão, lembram? Ficaram indignados com aqueles samaritanos. Como eles ousam rejeitar ao Senhor? Jonas também fica indignado, porém com o Senhor. Como o Senhor ousa querer salvar Nínive. A indignação de Tiago e João, à primeira vista, aos nossos olhos, ela parece até ser válida. Porque por uma causa justa, como alguém pode rejeitar Jesus? Como que alguém pode não deixar Jesus entrar naquela terra? Só que a gente esquece que é Jesus que conhece o coração das pessoas. É Jesus que conhece os nossos corações.
Jesus sabia muito bem o que estava no coração de Tiago e João. Lembram vamos dizer assim, a palavra popular da treta entre os judeus e os samaritanos, relatado na semana passada, e porque a mulher samaritana é tão, como é que fala, mal educada com Jesus? Tiago e João não estavam nem um pouquinho interessados em defender Jesus. Isso era só uma desculpa para revelar aquilo que estava no fundo do seu coração. Os samaritanos carecem de fogo e não carecem de salvação. Lembra quem é que fala isso? Tiago e... Pode responder, Tiago e... João era conhecido como o quê? O apóstolo do amor. Imagina se fosse o apóstolo da raiva, da ira. Jesus. Interessante, quem é que relata a história da mulher samaritana e desse encontro? Um período depois, porque Lucas vai ser escrito ali por volta de 68 depois de Cristo. João, como a gente viu no começo, vai ser escrito por volta de 90 depois de Cristo. Eu acho que depois de ter tomado essa pancada do Senhor, João escreveu, falou bem assim, então, vamos escrever aqui direitinho sobre os samaritanos. O que realmente Jesus faz. Muito parecido com Jonas, que sobe no monte para ver a destruição de Nínive. Provavelmente, alguns comentaristas analisando essa passagem, eles acreditam que João e Tiago tiveram essa ideia maravilhosa, porque eles tinham acabado de participar do Monte da Transfiguração, onde Jesus vê Elias e Moisés. Aí eu acho que eles pensaram que baixou o espírito de Elias ali por estar com o Senhor e falar assim, manda fogo nesses samaritanos. Era a mesma coisa que Jonas queria ver. Ele sobe no monte e fica olhando e falando bem assim, eu quero ver a destruição de Nínive. Não aceitaram a salvação. E é um equívoco gigantesco de Tiago e de João, porque a gente viu anteriormente, capítulo 3, verso 17, do próprio Evangelho de João, que Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. A resposta de Jesus segue-se a mesma de Deus a Jonas. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Relembrando na semana passada, aquilo que nós vimos na exposição, eu vou abrir aspas para um pastor comentando acerca do encontro da mulher samaritana com Jesus. Vê se vocês reconhecem. Fica comigo aqui. Toda fé genuína em Cristo é descentralizada do homem, ao passo que toda fé genuína é centrada em Cristo. Produz vida em seus discípulos e naqueles que ouvem o verdadeiro evangelho, os fazendo intencional e cheio de compaixão, a fim de transformar vidas, assim como a da mulher samaritana. Quem disse isso foi o teólogo e pastor chamado Wesley Araújo. Semana passada, ele nos trouxe essas verdades acerca do trecho com a mulher samaritana. Toda fé genuína em Cristo é descentralizada do homem, ao passo que toda fé genuína é centrada em Cristo. Produz vida em seus discípulos e naqueles que ouvem um verdadeiro evangelho, o fazendo intencional e cheio de compaixão a fim de transformar vidas, como a da mulher samaritana, como aconteceu com a mulher samaritana. Cristo nos salvou, Cristo salvou a mim e a você para sermos intencionais em apresentarmos o evangelho a outras pessoas. Independente de quem seja, independente do nosso gosto, independente se a gente queira ou não. Foi por isso que eu trouxe essas duas histórias. Vejam, os ninivitas creram em Deus. Jesus repreende os filhos do trovão, porque ele veio para salvar o povo que está perdido. Nós não somos donos de Cristo e não somos detentores da salvação. Nós precisamos de intencionalidade e compaixão para com os perdidos, a fim de que através da pregação da palavra, os perdidos sejam salvos assim como nós fomos. Um dia você ouviu, um dia alguém se dispôs a pregar a palavra para você. Essa passagem que nós lemos aqui vai ratificar o que Jesus disse a Nicodemos na declaração central das Escrituras, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já está começando a pintar o quadro dizendo: a salvação não é só para vocês, judeus. A fé vem pelo ouvir, e aquele que ouvir e crê em mim será salvo. Jesus falou para Nicodemos, e logo em seguida de Jesus falar para Nicodemos, os seus discípulos têm a oportunidade, o vislumbre de começar a ver na prática que agora um povo, primeiramente um povo odiado pelos judeus, começa a ter contato com o Messias, começa a ter contato com o Salvador. Deixando de lado os preconceitos culturais e idolatrias nacionalistas, Jesus vai mostrar aos seus discípulos e a nós grandes lições importantes. Você deve estar pensando: pastor, eu não sou patriota desse jeito. Mas às vezes você tem algo chamado no seu coração, chamado idolatria denominacional. Às vezes você não pode não ser nacionalista, mas às vezes você é um idólatra denominacional. E é sobre isso que Jesus traz. Lógico, aqui ainda não tinha sido instituída a igreja. Por isso que a aplicação para nós se diz a questão da denominação, não a questão da nacionalidade. Isso não é forte para a gente. Mas a idolatria denominacional é muito forte nos nossos corações muitas vezes. Ao passo que nós pensamos que nós detemos o poder da salvação, que aqui está somente a verdade da salvação do Evangelho de Cristo. E é isso que nós vamos refletir nessa noite, mostrando que encontros transformadores fazem com que o Evangelho seja levado para aqueles que por ele foram transformados. Se você está aqui nessa noite e você foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós temos o dever de levar esse Evangelho a outras pessoas, seja ela quem for. Eu ouvi um amém ali, o Senhor te abençoe. A mulher samaritana é um exemplo claro disso. E vamos entrar no texto agora. No verso 27, Jesus já começa quebrando o paradigma no coração dos seus discípulos. Não perca de vista o que falei sobre as duas histórias no início. E qual tema central foi extraído dali? A salvação veio para aqueles que creram. A salvação veio para aqueles que ouviram. E nós não somos detentores da salvação, e sim Cristo Jesus. O verso 27 diz o seguinte: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Foi o que eu disse. Se você tem a oportunidade de anotar, anote. Deus salva quem Ele quer, independente das nossas vontades. Isso é muito lindo, isso é muito interessante. Aqueles discípulos, ao retornarem para trazer o alimento, se depararam com uma cena nada comum. 2 pontos. Um mestre, porque é assim que Jesus era chamado, mestre, e é assim que ele era considerado, conversando com uma mulher. Era proibido pela cultura e era considerado perda de tempo ensinar as mulheres. Se segura na cadeira aí. A gente já chega lá. Isso era o que os rabinos criam, acreditavam e disseminavam. Que um mestre conversar com uma mulher ou ensinar algo para alguma mulher era perda de tempo. Vale lembrar o seguinte: eles não eram Jesus e nem representavam o pensamento do Evangelho de Cristo. Já diz alguma coisa para você? Não é porque dizem aí fora, falam aí fora, que isso representa o verdadeiro Evangelho de Cristo. Isso era um pensamento dos rabinos. Isso era um pensamento do povo naquele período. Esse era o primeiro ponto. E além do segundo ponto, de causar espanto nos judeus, não era qualquer mulher que um mestre estava conversando. Era uma mulher samaritana. Jesus já chuta o balde na altura das estrelas. Intencionalmente. Lembra que foi falado muito sobre intencionalidade na semana passada? O evangelho com intencionalidade, a pregação do evangelho intencional, o se achegar de Jesus intencionalmente, tudo com intencionalidade. É assim que deve ser a nossa vida, intencional para pregar o evangelho da salvação aos perdidos. Os discípulos estavam recebendo uma verdadeira lição
de emancipação das mulheres. E isso começaria da mais improvável, uma samaritana. Aquilo era um choque. Lembre-se que quem está escrevendo e quem está caminhando com Jesus queria tacar fogo nos samaritanos. Fogo do céu. Ao passo que agora ele conversa com uma mulher sozinho. Não podia. Mas quem somos nós, eu e você, para falar o que Jesus pode ou não pode fazer? Já viram que às vezes a gente quer colocar Jesus numa caixinha? Senhor, nós batistas pensamos assim. Pá, pá, pá. Fica aqui dentro dessa caixa porque é assim que a gente pensa. Jesus fala, vocês não mandam em mim. Aliás, ninguém manda em mim. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Eu converso com quem eu quiser. E eu faço, eu começo a salvação, a minha obra de salvação, da onde eu quiser e da onde eu bem entender. Simples assim. É isso que Jesus está mostrando aqui. Ao conversar com uma mulher, eles falam, os mestres e os rabinos não são nada perto de mim. Eu, que sou Deus, o Deus encarnado, eu faço da forma como eu quiser. É isso que ele está mostrando para os mestres e para os rabinos. Eles falam para os discípulos, agora vocês estão me vendo conversando com a mulher samaritana, porque a salvação começou a vir para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Só para a gente abrir aspas e falar sobre um pouquinho sobre ideologias, não caia na falácia do mundo, de pessoas que distorcem as escrituras, falando que a Bíblia é machista, de que quem prega as escrituras são machistas. Aqui você começa a ver uma emancipação das mulheres, partindo pelo próprio mestre, pelo próprio Messias. Sabe o que isso significa? Isso aqui é irrevogável. Se você começar a ouvir isso, quer nas redes sociais, por alguma pessoa que não é crente, isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia não é machista coisa nenhuma. Esse diálogo com essa mulher, para nós aqui nos dias de hoje, pode parecer muito comum, mas naqueles dias já estava começando uma quebra de paradigmas ali. Não caia em falácia, não caia em ideologia. Jesus dá muita ênfase às mulheres no seu ministério. Aí às vezes você pega um bando de gente que não lê a Bíblia. Falar nisso, se você não tiver aí no nosso projeto, no nosso plano de ler a Bíblia o ano inteiro, junto com a gente, como igreja, eu convido vocês a participar conosco. Momento merchan da Bíblia. Para que você não seja enganado por essas ideologias. Engraçado como a gente, quando eu falo a gente, eu falo nós, todos nós, o povo de Deus muitas vezes é levado por esses ventos que nem são tão fortes, que se você lesse um pouquinho a Bíblia, se você estivesse lendo os evangelhos, você ia falar assim, mas como que a Bíblia é machista? Uma mulher aqui, mulher do fluxo de sangue. Quem é a primeira testemunha da ressurreição do Salvador? Proposital. Não foram nem os discípulos. Aí às vezes a gente está caindo aí, é que a Bíblia, o pastor, o diácono e todo mundo aqui dessa igreja é machista. Esse povo quer oprimir as mulheres. Deveria oprimir no bom sentido o seu coração com a palavra de Deus, se você se enchesse dela. As escrituras, elas não têm ideologia. Ela tem a pregação acerca de um Salvador que se chama Cristo Jesus. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa cravar nos nossos corações. Mulher do fluxo de sangue, as irmãs Marta e Maria, a Maria Madalena que prepara Jesus para o momento que vai vir ali, só momentos importantes no ministério de Cristo. Mulher samaritana, momentos importantes. Não caiam em falácias do mundo, não caiam em ciladas de ideologia, porque as escrituras mostram o contrário. Nesse caso, a mulher samaritana, ela recebe a sua independência, tanto cultural como espiritual.
cultural porque um judeu lhe pregou acerca da salvação. E espiritual, porque agora ela entendeu quem é a água viva, a água que traz a vida eterna. Nós entendemos quem é que traz a água da vida eterna nos nossos corações? Sim. Espero que sim. O verso 28 a 30 vai mostrar para nós o seguinte: após todo esse ocorrido, a disposição imediata da mulher em comunicar a sua descoberta a outros. Uma disposição imediata de comunicar a mulher, da mulher comunicar a sua descoberta a outros. Então, deixando o seu cântaro, você vê aí no versículo 28, pastor, por que João fez questão de falar aqui, então, deixando o seu cântaro? Por que ele não só falou bem assim? Partiu uma mulher, aí numa linguagem nordestina, como bom nordestino que sou, partiu nas carreiras para poder anunciar aos outros com quem que ela tinha encontrado. João coloca, deixando o seu cântaro, ela parte. O que tinha no cântaro? Água, porque ela retirou a água do poço, certo? Qual era a briga? Por que isso aqui tem muito a nos dizer? O cântaro com a água de uma mulher samaritana iria agora quebrar o paradigma das leis cerimoniais entre as duas nações. Lembram? Senhor, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? A importância não era com a higiene pessoal, mas a importância era que se porventura um samaritano tivesse tocado naquilo ali, aquilo ali estaria impuro. Por isso que João faz questão desse detalhe, deixando o seu cântaro. Isso é muito importante, porque agora o que Cristo quer mostrar é que além da salvação, que é para todos, como eu falei na semana passada, ou eu não lembro se foi na quarta, agora todos somos um. É isso que Jesus já vai começar a implantar na mente dos seus discípulos. E agora, beber num cântaro de uma mulher samaritana não é mais impuro, porque aquela mulher não é mais impura, porque agora ela é lavada e remida por Cristo Jesus. Porque ela encontrou a verdadeira água viva. Por isso que João faz questão de falar, deixando o seu cântaro. Um cântaro samaritano cheio de água que mataria a sede de um judeu. Isso era inconcebível. Ao passo que Cristo mostrou que Ele agora é o lugar da adoração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E agora essas leis já não fazem mais sentido. É isso que Jesus está querendo mostrar. Vou tomar água do cântaro da mulher samaritana. Aí os discípulos, vai na fé, Jesus. Ele, vocês também. Vocês vão tomar. Ter o contato. Infelizmente, trazendo para os nossos dias atuais, às vezes a gente cai em divisões muito tolas. Muitas divisões ainda ocorrem em nosso meio. Lembra que eu falei um pouquinho da idolatria da denominação no coração? Isso muitas vezes causa divisões entre nós. Porque achamos que as nossas leis cerimoniais, elas são mais válidas que as dos outros. Não, pastor, a gente não tem leis cerimoniais. Na boca e na prática. Mas a gente está tratando do coração. É porque os presbiterianos pensam assim. É porque os pentecostais assim. É porque os batistas assim. Jesus está mostrando para os judeus e para os samaritanos que isso não vai existir mais. E Jesus está mostrando para nós que isso não existe no meio do povo de Deus. Ao passo que nós aqui somos um. Claro. Antes que você diga o que eu não falei, existem as questões doutrinárias que são diferentes. Mas, como você é um cristão bem inteligente e ser pensante que é, eu estou tratando de doutrina aqui? Sim ou não? Não, eu estou tratando de salvação. E salvação não tem placa, certo? Ficou claro agora? Porque senão fala, pastor, o pastor quer fazer um mix? Quer juntar todo mundo? Não falei isso. Para deixar bem explicadinho, tá bom? Estou falando acerca de questões de salvação.
Lógico que nós vamos ter algumas diferenças doutrinárias e está tudo bem. Se você quiser aprender mais sobre isso, participe da classe de doutrina. Pastor Wesley, Pastor Juclei, domingo, dia 5, se inscreva no QR Code ali fora. Momento merchan da nossa sala da IBD, Escola Bíblica Discipuladora. Mas isso não pode haver no nosso meio. E sim, geralmente, muitas vezes há no nosso meio essas questões de divisão por causa de pensamentos. Ou por achar que eu sou mais santo que o outro. Eu costumo dizer que nem tanto um lado, nem tanto o outro. A ortodoxia sem a ortopraxia, ela é morta. Ou seja, a palavra estudada sem a ortopraxia, que é a prática, ela é morta. Ela é vã. E nem também só o outro lado, somente ortopraxia sem conhecimento. Só fazer, sem conhecimento. Precisa se existir um equilíbrio entre os dois. A ortodoxia com a ortopraxia. O estudo das escrituras com o trabalho, com a prática dessas escrituras que nós estudamos. Porque senão não vale de nada. A gente vai ser interrogado como Jesus interrogou Nicodemos. Mas vocês estudam tanto a Bíblia e não sabem acerca disso? Não sabem que vocês não podem ter uma idolatria da denominação? Não sabem que vocês não podem excluir pessoas que chegam de outros lugares perto de vocês? Vocês não sabiam disso, não? Vocês estudam tanto para quê? É como se Jesus estivesse falando isso. Ô Nicodemos, por que você estudou tanto, cara? Você não entendeu nada? Se a gente vem para a Escola Bíblica Discipuladora apenas para inchaço, e foi muito interessante que aí a gente relembra aquilo que o André falou, a gente se alimenta, sabe? Vai se alimentando, comendo virado no girai, a palavra de Deus. Isso é uma bênção. E o exercício? Porque é como se a gente comesse fast food, comida e um monte de coisa ao mesmo tempo e ficasse na frente do videogame ou no sofá assistindo o jogo sem fazer exercício nenhum. Já sabe que tamanho a gente fica, né? Precisa exercitar o que as Escrituras dizem. Se viemos aqui, e glória a Deus, porque a palavra do Senhor aqui é pregada neste lugar. Agora, quando a gente sai daqui, nós precisamos colocar isso em prática, independente com quem seja, porque a salvação não pertence a nós, a salvação pertence a Jesus de Nazaré. Estou aqui ainda, meu Deus. O interessante é que não para por aí. A mulher que antes tirava água em horário solitário, por vergonha de suas ações e do desprezo do seu próprio povo, é a mesma que corre em direção a eles para contar-lhe como ela recebeu a água viva da vida eterna. A vergonha se foi, está livre da escravidão do pecado. Vocês lembram que ela ia tirar água naquele horário? Porque mulheres, vamos dizer assim, da qualidade dela, naquele período, não podia se juntar com outras mulheres no horário da manhã, que era o horário comum. Teria que ser naquele horário onde não tinha ninguém, onde as indignas e os indignos é que poderiam pegar a água. Imagina agora que ela sai correndo para contar ao seu povo o que tinha acontecido com ela. Ela recebeu muitas verdades espirituais no seu encontro com Jesus e relatou isso ao povo. Olha o verso 29, o que diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Só nessa chamada ela revelou essas verdades desse encontro que foram a verdadeira natureza de Deus, a verdadeira natureza da adoração e a identidade do Messias. Aquele encontro com Jesus, daquela mulher com Jesus, resultou uma transformação visível na vida dela, ao passo que ela correu para contar a outros. A vida cristã, uma observação para nós, ela repousa sobre dois pilares: descoberta e comunicação. A vida cristã repousa sobre dois pilares: descoberta e comunicação. A alegria de descobrir uma vida nova em Cristo é um impulso que leva as pessoas a compartilharem com outros essa experiência transformadora. A alegria de descobrir uma vida nova em Cristo é um impulso que leva as pessoas a compartilharem com outros essa experiência transformadora. Você foi transformado por Jesus Cristo, amém?
Isso tem que ser o impulso da sua vida para você compartilhar essa experiência com outros. Como que a gente tem feito isso? Como que você tem tratado com essa questão da descoberta e da comunicação? Falamos amém, Cristo nos salvou, Ele é a nossa bandeira, cantamos, pregamos, viemos aqui à noite e fora daqui. Como que a gente tem feito isso? Cada exposição bíblica que você ouve, cada estudo que você ouve, cada palavra que você ouve acerca do Evangelho de Cristo da salvação, como que você sai daqui à noite? Tenho que ver quem ganhou, tá ligado, né? Quanto foi o jogo? Eu não vou falar de outra coisa, porque aqui ninguém faz isso, né? Assistir assistir o BBB, aqui ninguém faz isso. Eu tô tranquilo com relação a isso. Aqui ninguém tem essa prática de sair correndo para poder assistir o BBB em casa, porque aqui ninguém faz isso. Assistir a sinagoga de Satanás ao vivo na televisão. Não, pode ficar com raiva. Pode dar mortal para trás, aí você briga com a Bíblia. Não tem problema não. Quando a gente sai daqui, como que a gente sai? Como que a gente conta dessa experiência transformadora? Não precisa me responder. Qual foi a última vez e para quem que você falou acerca do Evangelho da salvação? Você sabia que a pessoa que trabalha com você ou que caminha com você, que é seu amigo ali no trabalho, escola, faculdade, onde quer que for, se Jesus volta hoje como um raio, pum! Ele vai para o inferno? Não é à toa que fala que vem como um ladrão. Não é à toa que fala que vem em silêncio. Que a gente não sabe o dia e a hora. Como que a gente canta, Jesus Cristo mudou o meu viver? É a luz que ilumina o meu ser. O que a luz faz? Ela ilumina, mas às vezes a gente chega no nosso trabalho, na escola, na faculdade, e a gente é treva. Treva porque se enche do que não presta. Um gerador, para quem mora em sítio, ele precisava de querosene, de combustível para fazer, sabe o quê? Dar luz. Quem conseguiu viver um pouquinho desse período, ou ver isso, pelo menos, quem tem parente que mora em sítio, sabe do que eu estou falando. Põe o querosene, negócio fedido, misericórdia. Mata você, os mosquitos, dá luz, mas mata todo mundo que estiver perto com aquela fumaça do gerador. Precisa de combustível. E qual é o combustível do cristão? A palavra de Deus. Se a gente não se enche disso, a gente não consegue influenciar ninguém. Ninguém. Zero. Nada. Como que a gente tem feito isso? Essa dinâmica da descoberta e comunicação na nossa vida como cristão. Mas o importante é a gente falar que a gente vem na escola bíblica discipuladora todas as manhãs há 25 anos, direto do túnel do tempo. Porque o importante é a cadeira que eu sento há 37 anos. Se você não tiver Cristo, você vai para o inferno com essa cadeira. E com tudo o que mais há. Porque Jesus Cristo é o único que pode salvar. Nada e ninguém pode salvar, a não ser Jesus de Nazaré. Essas são as verdades que nós temos que plantar no nosso coração nessa noite. A questão de atitude e palavras daquela mulher fizeram efeito naquele momento. Sabe por que a gente consegue ver isso? Pois saíram da cidade para ver com os próprios olhos. Se vocês lerem. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Pensa comigo quem era a mulher samaritana. Desprezada. Não tinha uma boa reputação. Já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. Tinha que pegar água num poço num horário diferente. E é essa mulher, desse jeito, que consegue atrair uma multidão para ver se aquele não era o Messias. Eu sempre me recordo de uma palavra, da palavra que quando fala que Moisés tinha um encontro com Deus. E ele descia e o seu rosto tinha que ser coberto por causa de quê? Da luz que tinha vindo da onde? De Moisés, ele era a estrela da glória de Deus. Na vida dele.
Imagino agora aquela luz entrando pelaquela aldeia samaritana e as pessoas vendo, essa mulher, hoje a fala dela está diferente. Hoje ela não está igual. Alguma coisa aconteceu. Imagina quando a gente sai aqui no culto no domingo e a gente recebe aquelas perguntas que aí baixa na gente, às vezes, o sentido assim, alguém pergunta assim, você foi para a igreja mesmo no domingo? É no seu trabalho, é nas suas amizades, é na sua casa? Você estava no culto mesmo ontem? Porque não parece. Aí na hora baixa o espírito repreendedor em você. Está repreendido, Satanás. E Satanás fala, eu? Não tenho nada a ver com isso. Tu não está dando testemunho e está repreendido eu nem fiz nada. É simplesmente você que não está iluminando como deveria iluminar. E imagina aí na cabeça de vocês uma procissão indo até Jesus fora da cidade, porque não foram poucas pessoas. O que você diz acerca de Jesus, ou o que você prega, causa um impacto de pessoas quererem conhecer de perto esse Cristo? O que nós pregamos, o que nós dizemos acerca de Jesus, de quem Ele é, o que Ele fez na nossa vida, causa um impacto de pessoas quererem conhecer de perto esse Cristo? Eu não estou falando de conhecer a igreja não, hein? Vamos lá, visita a minha igreja. É claro que hoje nós temos a igreja. E você apresenta o evangelho. E congregar é muito importante, e congregar é bíblico. Ao contrário que não é. Mas falando de conhecer Cristo a fundo. Falar, deixa eu te falar o que Ele fez na minha vida. Deixa eu te falar de onde Jesus Cristo me tirou. Deixa eu te contar a minha história. O que Jesus fez por mim. Eu ainda luto contra os meus pecados, mas eles não mais me dominam. Porque agora eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o pecado não domina mais a minha vida. Eu luto contra eles, mas eles não me dominam mais. Isso é conhecer Cristo a fundo. É as pessoas chegarem em você e falarem bem assim. Eu conversava, não lembro com quem, já conversei com várias pessoas sobre isso, de pessoas relatarem. As pessoas falaram bem assim pra mim. Você é diferente. Não falando pra mim, tá? A pessoa me relatando. Você é diferente. O que você tem? É disso que a gente está falando. E não por causa da inteligência. E não por causa das habilidades. Mas por causa das atitudes. Das ações. E conhecerão que vocês são meus discípulos. E precisam ver isso em nós. A gente tem causado esse impacto nas pessoas. Pensa comigo. E muito se refletiu isso, principalmente na época de eleições. Um país que se diz cristão, da sua maioria cristão, a gente não consegue impactar e transformar nada. É, pastor, porque a transformação não vem de nós, mas vem da palavra. A fé vem pelo ouvir. Vem através das nossas ações, das nossas atitudes, que junto com a palavra vai demonstrar quem de fato nós somos e servimos. Quer ver? Além da fala, como que você identifica que uma pessoa torce para determinado time? Uma camisa, né? A pessoa coloca lá o uniforme, igual o Miguel está ali com um uniforme muito lindo, né? O Miguel torce para o Palmeiras. Como que as pessoas identificam que somos do time Jesus de Nazaré? Como que tá as nossas vestes externas? Como que a gente está se vestindo? E o se vestindo muitas vezes é literal. Mas não é sobre isso hoje. A gente tem causado esse impacto nas pessoas. Rapaz, ele é do time de Jesus, cara. Olha lá a camisa dele. Olha lá as ações, as atitudes. Esse cara tem um cheiro diferente. Esse cara tem uma fala diferente. Esse cara... A gente tem causado esse impacto. Após isso, Jesus vai falar dos versos 31 a 34 sobre a verdadeira comida. E isso se dá no intervalo entre a saída da mulher samaritana e a iminente chegada dos seus compatriotas que iriam vê-lo de perto. O interessante é que Jesus vai falar sobre a verdadeira comida. Os discípulos insistem com Jesus: mestre, coma.
O retorno da cena ao poço vai trazer um significado simbólico sobre dois elementos que serviriam para saciar necessidades físicas. Quais eram? Água e pão. Jesus chega com sede, Jesus está cansado, prova a humanidade de Jesus. Jesus não era um espírito, um fantasma, Jesus era homem. Falei na quarta-feira, ele dormiu no barco porque estava cansado e ele se sentou à beira do poço porque ele estava cansado da viagem. Ele realmente queria beber água e realmente ele estava com fome. Jesus ensinou que ele era a água viva para a mulher samaritana, ao passo que aos seus discípulos que estavam preocupados com seu corpo físico, e tudo bem, ele iria ensinar que ele é o pão da vida e que seu alimento não é somente físico, mas é também espiritual. Como assim, pastor? Quando ele foi tentado no deserto, porque ele estava de jejum, qual foi a resposta dele para Satanás? É isso. Nem só de pão viverá o homem. O que fizera no poço com a mulher era o seu alimento, aquilo que lhe satisfazia, acima inclusive do seu cansaço, sede e fome. Mas os discípulos ainda não compreendiam e achavam que era literal. Vejam. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe pão para ele aqui comer? Será que alguém trouxe comida nesse intervalo em que a gente saiu para ele comer? Os discípulos achavam que Jesus já tinha falado que tinha se alimentado. Era literal, que Jesus já tinha comido. Por isso a pergunta: será que alguém lhe trouxe comida? Os discípulos se esqueceram o que disse Moisés em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. De tudo que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. A satisfação que ele agora experimentava por ter feito a vontade do Pai era maior que qualquer satisfação que o pão podia proporcionar. E isso aqui nos traz lições valiosas sobre a verdadeira comida. Jesus nos ensina a olhar além da literalidade dos olhos carnais. Pastor, é pecado comer? Em excesso é. Mas Jesus não está tratando de comida aqui. Jesus agora mudou, porque a dinâmica do reino de Cristo, quando ele busca propagar o seu evangelho, essa dinâmica é muito rápida. O seu cansaço físico agora já não é tão importante quanto fazer a vontade do seu Pai, que é o quê? Pregar o evangelho dele. Se andamos com Ele, precisamos enxergar que fazer a vontade de Deus é melhor que qualquer coisa boa aos nossos olhos nesse mundo. Quer seja comida, quer seja um trabalho, quer seja qualquer outra coisa. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. É isso que Jesus está querendo mostrar. Daniel e seus amigos não foram pelos olhos, pelos manjares, mas por aquilo que Deus os ordenara fazer. Imagina uma mesa de Natal, com aquele monte de coisa. E Deus fala com você particularmente o seguinte: então, tá vendo aquela bandeja de alface? Ela é todinha sua. Ninguém aqui está romantizando fazer a vontade de Deus não, tá? Como se a gente ouvisse a música dos ursinhos carinhosos e fosse todo mundo feliz, cantando, caminhando e seguindo a canção, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, às vezes, não é saboroso quanto manjares. Não é gostoso como muitas vezes se prega por aí. Doce, docinho. Não deram água com açúcar para Jesus e não deram uma Coca-Cola, deram vinagre para ele tomar. É isso que a gente precisa ter em mente. Fazer a vontade do Pai muitas vezes vai transpassar o nosso lado, vai nos trazer feridas, e quando a gente tiver com sede vão nos dar vinagre. É isso que a gente precisa entender. É disso que Jesus está falando. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Vocês não entendem ainda. Fazer a vontade de Deus naquele momento fortificou muito mais que os alimentos do rei. Lembram disso? Já se sentiu assim? Em que você abre mão, em que você entende que você é um cristão de verdade,
e você fala, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão do meu próprio coração, muitas vezes o coração idólatra de alguma coisa, eu vou deixar isso de lado para fazer a vontade de Deus. Naquele momento é amargo, naquele momento não é legal, não é doce, mas o que nós experimentamos depois é extraordinário, porque ninguém que faz a vontade do Senhor, ele se arrepende. Louvado seja o Senhor por isso. Às vezes, nós estamos desnutridos espiritualmente, porque a gente não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Os manjares, o pão, o aqui e o agora nos encantam. Eu faço muitas vezes querendo receber algo em troca. Eu faço porque ainda o meu pensamento está naquela lei da linearidade de falar bem assim como no Antigo Testamento. Senhor, eu fui bonzinho o ano inteiro e agora o Senhor tem que me recompensar. Quem disse? Por isso que Jesus está falando, a minha recompensa, a nossa recompensa é fazer a vontade de Deus. Nem sempre ela vai ser boa aos nossos olhos. Mas muitos de nós estamos desnutridos espiritualmente porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa própria vontade. O meu umbigo, a minha mente, o meu coração é o meu guia e não a palavra de Deus. Os manjares, eles encantam, ao passo que nos mata espiritualmente falando. Meu irmão, minha irmã, a gente, pastor, não vive em Nárnia, não. A gente passa uns perrengues. O pastor Michel está ali, depois vocês conversam com ele, que ele é mais antigo que eu, ele deve passar mais perrengue que eu, que é a escala, né? Os mais antigos passam mais perrengue. A gente passa perrengue. Se segura na cadeira aí, meu filho. Às vezes a gente não tem vontade de orar. Isso era quando a gente não era pastor. Agora que a gente é pastor, a gente não passa por isso. Às vezes a gente não tem vontade de vir ao culto. Às vezes a gente grita com o filho. Pois é. Bem-vindos ao mundo dos pecadores, do qual nós estamos inseridos. Mas a gente fica com a palavra aqui de todos os lados. E citar isso para mim, todas as vezes que eu estou com essa desnutrição espiritual, porque eu tirei os olhos do Senhor, e porque eu quero uma vida boa, porque eu acho que eu tenho que ver uma vida boa, o Senhor fala, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados nós somos afligidos, para carregar no corpo as marcas de Cristo, isso todos nós. A gente precisa começar a se alimentar da vontade de Deus. Deixar as nossas vontades de lado. Do que eu e você a gente tem se alimentado? O que tem enchido o nosso estômago espiritual? O que de fato satisfaz eu e você? É a vontade de Deus ou é a nossa própria vontade? Eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou parar, semana que vem eu dou continuidade. E não é proveitoso continuar agora. Mas eu peço que nós possamos refletir no que foi falado até agora. A gente viu nesse texto uma quebra de paradigma de uma cultura que excluía mulheres e agora o Senhor inclui as mulheres. Agora ele deixa os paradigmas de lado para mostrar que o Evangelho supera tudo. Se o louvor quiser subir, pode subir já. Nós vimos acerca de deixar tudo para trás, orgulho, vergonha e religiosidade farisaica, para com alegria anunciar Cristo a outros. Nós vimos sobre a verdadeira comida, o que de fato alimenta aqueles que são discípulos de Jesus, que não são aquilo que vemos, mas aquilo que não vemos, porque o que a gente vê é passageiro e o que a gente não vê é eterno. Do que nós temos nos alimentado? Qual é a nossa verdadeira comida?
como que está a nossa nutrição espiritual. Eu gostaria de convidar você nessa noite, que assim como eu, muitas vezes esquecemos que a nossa comida, a nossa bebida é fazer a vontade do Pai. Esquecemos que o nosso maior prazer, aquilo que vai nos alimentar, é fazer a vontade de Deus. E que muitas vezes isso não vai ser agradável, mas internamente vai gerar uma vida tremenda em nós. Eu gostaria de que, assim como eu, quando esses momentos chegarem, você se lance com o rosto na palavra, aos pés do Senhor. E até porque não o irmão. Tiago 5,16 vai dizer: confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. A cura ali é espiritual, meus irmãos. Ao passo que a gente confessa as nossas dificuldades, ao passo que, como muitas vezes eu fiz, o meu amigo, ore por mim porque eu estou muito fraco e eu não estou com vontade de fazer nada. E a oração e os conselhos geraram vida na minha vida. Faça um com o outro. Que o alimento nosso nessa noite, se a gente esquecer de tudo, mas que a gente lembre que a fé vem pelo ouvir, não somos detentores da salvação, e que o nosso alimento espiritual, o que vai nos fortalecer, é fazer a vontade de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite, por favor, vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por esse momento, e que Ele nos dê o verdadeiro fortalecimento. Pai, eis aqui o Teu povo, eis aqui nós, ó Pai, como homens e mulheres que muitas vezes têm estado desnutridos espiritualmente, que muitas vezes nos deixamos levar pelas ideologias, pelas idolatrias, que muitas vezes achamos que a salvação provém de nós, que muitas vezes achamos, ó Pai, de que as bênçãos e a comunhão é só para aqueles que são mais chegados a nós. Senhor, por favor, a começar em mim, quebra esses paradigmas dentro dos nossos corações. Senhor, que nós possamos entender que a verdadeira comida, a verdadeira bebida, o verdadeiro alimento é fazer a Tua vontade, Senhor. E quantas vezes eu falhei nisso, Pai. Quantas vezes eu quis fazer a minha vontade, quantas vezes eu quis tomar as decisões, e o resultado não foi nada bom. Senhor, nos alimenta com a Tua palavra, dia após dia, nos nutrindo, nos fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder. Que a gente deixe o nosso orgulho, que a gente deixe o nosso eu, que a gente deixe as nossas vontades para fazer a Tua vontade, e a Tua vontade está clara na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é útil para ensino, para correção e para disciplina. Essa palavra que é inerrante, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que gera vida em nós. Por favor, faz isso nos nossos corações, que a gente se alimente da Tua vontade, ó Pai. Por favor, Senhor, ao passo que também pedimos a Ti, que nós possamos ter a alegria em comunicar o acontecimento mais marcante da nossa vida, que é o nosso encontro com Jesus de Nazaré. Senhor, fala aos corações nessa noite. Encontrar contigo é o maior presente que alguém pode receber, porque tudo pode estar caindo, mas nós temos o Senhor que nos segura pela mão direita com a Tua destra poderosa e nos tira de um tremedal de lama e firma os nossos pés sobre a rocha. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se há alguém cansado, sobrecarregado, se há alguém que pensava que não tem esperança para si, que essa palavra penetre profundamente os corações. Eles sejam transformados, assim como fora a mulher samaritana. Nos faça, Pai, intencionais. Nos faça pregadores da Tua palavra e fazedores da Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Após o louvor cantar,
O André vai estar dispensando vocês. Eu estarei ali na frente para cumprimentar os irmãos. Deus abençoe.